Olá, hoje vamos mergulhar num tema que pode parecer um bocado académico, mas que, na verdade, é a base de quase tudo o que sabemos: a integridade na pesquisa. Pensem bem, desde os medicamentos que tomamos até às políticas públicas que nos afetam, tudo depende disto. Então, a grande pergunta é: o que é que nos faz, de facto, confiar na ciência? É isso que vamos explorar. E esta é a mesma questão central, não é? No mundo a transbordar de informação e, claro, de desinformação, o que é que torna o conhecimento científico diferente? A resposta está em dois conceitos que muita gente confunde, mas que são fundamentalmente distintos. Ética e integridade. A melhor maneira de pensar nisto é imaginar um jogo. A ética são as regras do jogo, o que se pode e não se pode fazer. Já a integridade, bom, a integridade é como se joga. É jogar limpo, com honestidade e transparência em cada passo, em cada jogada. E essa forma honesta de jogar leva-nos diretamente ao nosso primeiro grande ponto, a confiança. E olhem que, na ciência, a confiança não é só um sentimento, é literalmente a moeda de troca que permite que o conhecimento continue a avançar. Esta frase parece simples, mas a sua profundidade é imensa. Toda a ciência é construída com base na ideia de que os investigadores podem confiar no trabalho uns dos outros. Sem isso, cada cientista teria de refazer todas as experiências do zero. O progresso, tal como o conhecemos, seria simplesmente impossível. E isto não é uma ideia abstrata que fica fechada nos laboratórios, de todo. Essa confiança cria um efeito em cascata que chega ao nosso dia-a-dia. As decisões sobre saúde pública, as leis ambientais, até as nossas escolhas pessoais de saúde. Tudo isso depende da nossa crença de que a pesquisa por trás foi feita com integridade. É quase como um contrato social invisível. O que nos leva, claro, à pergunta inevitável. Se a confiança é o pilar que sustenta tudo, o que acontece quando esse pilar racha? É aqui que entramos no lado mais sombrio da pesquisa. As violações mais graves da integridade na pesquisa são muitas vezes chamadas de os três pecados capitais. E não é exagero. São ações que não só invalidam o estudo, mas que minam a própria base da confiança na ciência. O primeiro pecado é a fabricação. É, pura e simplesmente, inventar coisas. Ponto final. É o equivalente a escrever um livro de ficção e tentar publicá-lo como se fosse um facto científico. Uma traição fundamental a tudo que a ciência representa. A seguir temos a falsificação. Esta é um pouco mais subtil, mas igualmente destrutiva. Aqui os dados até existem, mas são alterados, omitidos ou manipulados para que se ajustem à conclusão desejada. É como usar Photoshop para apagar os detalhes inconvenientes de uma fotografia. E o terceiro pecado capital? Plágio. Isto é roubo intelectual. É pegar no trabalho árduo e nas ideias de outra pessoa e apresentá-los como sendo seus. Isto ataca um dos princípios mais básicos da ciência, que é dar crédito a quem o merece. Algo essencial para o conhecimento avançar. O impacto deste tipo de fraude é devastador. Não afeta apenas quem a cometeu. O dano espalha-se como uma onda de choque, minando a credibilidade de todo um campo de estudo e abalando a confiança do público na ciência como um todo. O estrago é enorme. Mas as ameaças à integridade não se ficam por estas fraudes, digamos, a preto e branco. A era digital e as novas formas de colaboração trouxeram um novo conjunto de desafios, muitas zonas cinzentas. Vamos ver como a tecnologia está a mudar o panorama. O movimento da ciência aberta, por exemplo, é fantástico. A ideia é promover a colaboração e a transparência. Mas aqui surge um paradoxo. Essa mesma abertura que impulsiona a ciência cria novos dilemas. Partilhar conjuntos de dados gigantescos levanta questões complexas sobre segurança, sobre a privacidade dos participantes e sobre como garantir que os dados não são mal interpretados ou usados de forma errada. E talvez a questão mais espinhosa seja a da autoria. Quando um projeto envolve centenas de investigadores de todo o mundo, quem é que recebe o crédito? Isto não é uma questão de ego. Carreiras, financiamento e reputações dependem disto. As regras antigas já não se aplicam facilmente, o que cria tensões e disputas num sistema que dependa da colaboração.
É importante lembrar que a nossa compreensão da ética na pesquisa não é algo estático. Ela evoluiu ao longo do tempo e muitas vezes em resposta a falhas trágicas. Desde o Código de Nuremberg, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, até às conferências mundiais mais recentes, temos vindo a construir continuamente as salvaguardas que protegem tanto os participantes como a própria ciência. Então, perante estes desafios todos, os antigos e os novos, como é que a comunidade científica se policia? Como é que se defende a integridade? Não se trata apenas de evitar a má conduta, mas sim de promover ativamente as boas práticas. Deixem-me dar um exemplo concreto do rigor científico. Numa revisão recente sobre integridade na pesquisa, os investigadores começaram por encontrar 194 artigos que pareciam relevantes. 194. Este é o ponto de partida, um vasto oceano de informação. Mas, depois de aplicarem critérios rigorosos, de removerem duplicados e de excluírem estudos irrelevantes, restaram apenas 20 artigos. Este processo de filtragem severo é um mecanismo fundamental para garantir a qualidade. Mostra que a ciência é, na sua essência, um sistema de ceticismo organizado. No centro de tudo isto estão valores fundamentais. Pensemos na objetividade e na imparcialidade. Significam que o investigador tem de seguir os dados, mesmo que eles contrariem a sua hipótese preferida. Ou pensemos no respeito e no cuidado, não apenas pelos participantes humanos, mas pelo próprio processo científico. Isto não são só palavras numa lista, são o código de conduta que torna a ciência confiável. E estes princípios têm de ser aplicados em todo o ciclo da pesquisa, porque uma falha em qualquer uma destas etapas pode comprometer o trabalho todo. É como uma corrente. Um planeamento descuidado pode quebrar o primeiro elo. Um manuseamento de dados desonesto quebra o outro. Cada elo tem de ser forte. Por isso, o ponto crucial é este. Regras e regulamentos são importantes, mas não são suficientes. O objetivo final é criar uma cultura de integridade, um ambiente onde as boas práticas não são apenas exigidas, mas são a norma, o esperado, e onde todos, desde o jovem estudante ao investigador sénior, se sentem responsáveis por defender estes padrões. E isto deixa-nos com uma última reflexão. A ciência, na sua melhor forma, é lenta, metódica e autocrítica. A confiança que ela gera é construída ao longo de décadas. No nosso mundo acelerado de partilha instantânea, como é que garantimos que este processo cuidadoso de construção de conhecimento confiável não só sobrevive, como prospera? Esta é, talvez, a questão fundamental para todos os que valorizam o conhecimento.